Se alguém me visse de vestido branco, véu e grinalda naquela igreja lotada, jamais imaginaria o tanto de coisa que eu já tinha feito com ele. Mas calma, não estou falando do noivo. Estou falando do meu irmão. Pois é, agora segura essa informação e me acompanha que a história é boa e deliciosa. Eu cresci sendo a certinha da família em Olinda, Pernambuco. A filha que estudava, que não saía para a balada, que não usava decote e que dizia não, até para convite de festa de aniversário. Enquanto minhas primas postavam foto de shortinho na praia de Boa Viagem, eu lia livro de romance cristão e fazia jejum com a minha mãe. Um anjo, né? Pelo menos por fora. Só que ninguém nunca perguntou o que eu pensava à noite, o que me fazia revirar na cama sozinha, enfiada naquele quarto rosa cheio de ursinho de pelúcia e oração colada na parede. Ninguém perguntava, e eu também nunca contei. Porque era feio. Porque era pecado. E principalmente porque envolvia ele, meu irmão, Mateus. O mais velho, o queridinho da mamãe, o homem que eu devia respeitar, admirar e só. Mas meu corpo, infelizmente, nunca entendeu essa parte. Eu fingia bem, muito bem, aliás. Desde cedo controlava meus olhares, apertando a perna quando ele passava sem camisa, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. E agradecendo a Deus quando ele demorava no banho, porque aí eu podia ir lá e bom, digamos que só eu sei o que eu fazia com aquela cueca jogada no cesto. A textura do tecido, o cheiro levemente masculino, era um segredo pequeno, mas que me incendiava por dentro. Foi aí que comecei a namorar Tiago, o tal noivo. Um rapaz bom, trabalhador, evangélico daqueles que puxa a oração antes do jantar e agradece até pela sobremesa. Ele era bonito, era. Tinha pegada nenhuma, mas minha mãe adorava ele, e eu tinha prometido para Deus que ia casar pura. E eu ia de verdade. Pelo menos até o dia em que Mateus voltou a morar em casa. Ele tinha terminado um namoro de 4 anos com uma moça de Recife, estava desiludido da vida e resolveu passar um tempo conosco. A mãe fez festa, o pai assou carne na churrasqueira do quintal, e eu rezei 3 ave-marias para controlar o fogo que subiu só de ver ele com aquela barba rala e aquele sorriso de canto no rosto. Meu coração batia como um tambor de maracatu. No começo, a gente nem se olhava direito. Eu evitava, juro que evitava. Mas ele começou a notar que eu tinha mudado. Me chamava de mulherzinha, dizia que eu estava ficando bonita e o pior, começou a sair do banheiro de toalha, sem nem avisar. Aquilo não era de Deus. Ou era, mas era o Deus da tentação. A água escorrendo pelos seus cabelos molhados, a toalha baixa na cintura, revelando a linha dos quadris. Era demais para os meus olhos treinados a ver apenas o puro. Teve uma noite que eu saí do banho de pijama, um daqueles que cobre até o tornozelo, mas que molhado gruda no corpo que é uma beleza. Um tecido fino de algodão que se moldava a cada curva, revelando mais do que eu gostaria, ou talvez quisesse. Passei pela sala e ele estava lá, deitado no sofá, com o controle na mão e a cara mais cínica do mundo. Pijama novo, né? Ele soltou, me olhando de cima a baixo, seus olhos escuros percorrendo cada centímetro do meu corpo. Comprei com a mamãe, eu respondi, fingindo inocência, mas sentindo a pele ferver, como se estivesse sob o sol escaldante do sertão. Ficou bom. Marca bem tudo, ele murmurou, e eu engoli seco, sentindo a umidade nos lábios. Fui direto pro quarto, trêmula. Aquilo não era elogio de irmão. Aquilo era provocação. E daquelas que deixam rastro. A respiração ofegante, o coração descompassado. Mal conseguia fechar a porta. A partir daí, a coisa começou a escorregar ladeira abaixo. Ou para cima, dependendo do ponto de vista. Os olhares ficaram mais demorados, as conversas mais cheias de duplo sentido. Ele passava por mim e tocava sem querer uma mão na cintura, um braço que roçava no meu, e eu fingia que era nada, mas por dentro estava tudo fervendo, como uma panela de muqueca no fogo alto. O cheiro da sua pele, o calor que emanava dele, me deixavam em um estado de quase êxtase. Uma vez, ele entrou no meu quarto para pegar uma tomada. Eu estava deitada de bruços na cama, lendo um livro de poesia, meus cabelos espalhados pelo travesseiro. Quando levantei o rosto, ele estava parado, me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto. E disse no tom mais baixo e mais safado do mundo, o noivinho tem sorte, viu? Meu corpo inteiro arrepiou. Eu fiquei sem resposta. Só consegui rir nervosa. Que é isso? Tá doido? Eu gaguejei. Ele só sorriu, virou as costas e saiu. E eu fiquei ali com o livro aberto, mas sem conseguir ler uma linha. A mente voando, imaginando o que aquele sorriso significava.
Naquela noite, pela primeira vez, eu não pensei no noivo, nem em Deus, nem na promessa. Eu pensei no meu irmão. E pensei em como seria se ele resolvesse me ensinar tudo que eu nunca soube. E olha, ele resolveu. Se até aquele dia eu achava que dava para segurar o que eu sentia, depois daquele elogio sussurrado no meu ouvido, não dava mais. Eu queria. Queria mesmo. E queria dele. Mas uma coisa é querer, outra é ter coragem de fazer. Ainda mais com a casa cheia, com meus pais ali, com o noivo mandando bom dia, princesa, todo santo dia no WhatsApp. Só que meu irmão não era de dar ponto sem nó. Ele viu meu silêncio como resposta e começou a agir. No começo, eram só toques leves. Um braço que roçava demais, uma mão que segurava minha cintura quando eu passava pela cozinha apertada. Um empurrãozinho no sofá seguido de risadinha debochada e aquele olhar que dizia tudo e mais um pouco. O jeito como ele demorava o olhar na minha boca, como seus dedos roçavam levemente a minha pele, era uma tortura deliciosa. Uma tarde, eu estava lavando a louça de shortinho jeans e regata de alcinha. A água escorria pelos meus braços, e o tecido leve da regata se moldava ao meu corpo. Ele chegou por trás, encostou na pia do meu lado e ficou me olhando silencioso, sem dizer nada. Até que esticou a mão, pegou um copo no armário de cima e para isso teve que colar o corpo no meu. Eu senti o peito dele na minha nuca, o quadril prensado contra o meu, e ele não se afastou. Vai derrubar o sabão, ele disse baixinho, a voz rouca como quem avisa que vai fazer besteira. Eu só ri, mas se tremendo. Tinha espuma até no cotovelo e vontade até na alma. O cheiro do sabão de cocô se misturava ao perfume dele, criando uma mistura inebriante. Quando ele saiu da cozinha, eu tive que me sentar. Minhas pernas já não obedeciam. Naquela semana, eu comecei a deixar a porta do banheiro meio encostada quando ia tomar banho. Disfarce de distraída, mas no fundo, era um convite. E ele entendeu. No terceiro dia, eu estava debaixo do chuveiro, com a água quente escorrendo pelas costas e o corpo nu arrepiado. O vapor envolvia o ambiente, tornando-o quase etéreo. Quando ouvi a porta abrir, o coração disparou. Não sabia se cobria o corpo ou se fingia costume. Fiquei imóvel. Ele entrou devagar, como quem já tinha feito aquilo antes, e talvez já tivesse. Esqueci a toalha, ele disse com a maior cara de pau do mundo, mas o olhar grudado no meu reflexo no vidro molhado. Tá aí do lado, respondi, a voz falhando, tentando parecer calma enquanto o coração batia forte como um trovão. Ele esticou o braço, pegou a toalha, mas não saiu. Tá calor aqui, né? Ele soltou, e eu senti a respiração dele mais próxima, quente no meu pescoço. É o chuveiro, respondi, tentando engolir a tensão que já escorria mais que a água. De repente, senti a mão dele no meu ombro. Quente, firme e segura. Ele passou o dedo devagar pela minha nuca, deslizou pela curva das costas e quando chegou ali na cintura, ele parou, mas não foi embora. Subiu de novo, dessa vez com mais calma, com mais intenção. Você está crescendo, sabia? Ele disse, encostando a boca na minha orelha, a voz um sussurro rouco que me fez arrepiar. Eu não respondi. Só deixei. Deixei a mão andar pelo meu corpo como se fosse dela. E naquela hora eu nem lembrava mais o nome do noivo. Nem o cheiro dele, nem a promessa. Só o toque dele. Ele passou os dedos no meu braço, depois na lateral da barriga até encostar na parte de trás da minha perna. Ali ele apertou de leve, um aperto que disse mais que qualquer palavra. Vai casar mesmo? Ele perguntou, enquanto a mão subia devagar, quase brincando com o meu limite. Eu sussurrei, mas nem sei se ele ouviu. Eu estava com os olhos fechados, a pele em chamas, o coração em labareda. Ele encostou, colando por trás. Eu senti tudo. O calor, a firmeza, o desejo escancarado que já não disfarçava. Ele levou a mão até meu cabelo molhado, puxou com leveza e me fez virar um pouco o rosto. Você não merece aprender tudo com um bobo apaixonado, ele disse, olhando nos meus olhos. Você merece com quem sabe o que está fazendo. E saiu. Simples assim. Me deixou ali, trêmula, molhada, e não era só da água. Eu sentei no chão do box e deixei a água cair em mim como se fosse acalmar alguma coisa. Mas não acalmava. Só piorava. A vontade já tinha ultrapassado todos os limites, e ele sabia. O corpo latejava, a pele parecia elétrica e a vontade, bom, essa já tinha tomado conta de tudo. Fechei os olhos, encostei a cabeça na parede fria e deixei a mão escorregar. Comecei com os dedos devagar, como se buscasse alívio, mas a verdade é que eu queria mais era reviver o toque dele, cada movimento meu era lembrança do que ele fez.
do que ele quase fez e do que eu queria que tivesse feito até o fim. A florzinha estava sensível como se esperasse, e quando os dedos encontraram o caminho, ela respondeu, reagiu. Bastaram alguns minutos, toques certos, para ela derramar orvalho, e não era da água do chuveiro. Ali sentada no chão, eu deixei escapar um suspiro abafado, misto de vontade e culpa, porque eu sabia que não tinha mais volta. E mais do que isso, eu sabia que queria repetir. Com ele. Naquela noite, sem nada e com a porta encostada, não foi descuido. Foi provocação. Foi convite. E ele aceitou. Ouvi os passos leves no corredor. Conheci aquele andar de cor, um pouco mais pesado do lado direito, como quem arrasta a alma junto. Meu coração já estava disparado antes mesmo da maçaneta girar. Quando girou então quase desmaiei. Pausa rapidinha. Se a história está boa para você, dá aquela força com um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, está gostando mesmo? E está assistindo de onde? Ele entrou sem camisa, de calça de moletom baixa, do tipo que parece que vai cair a qualquer momento. E talvez fosse essa a ideia. Ainda acordada, ele perguntou, como se não soubesse. Eu só virei de lado, deixando a pele descoberta. Estava te esperando, eu disse, a voz quase inaudível, mas cheia de intenção. Ele parou por um segundo, me olhou como quem avalia o pecado antes de cometê-lo, e veio. Sentou na beira da cama, colocou a mão no meu joelho. A pele arrepiou na hora. Subiu com calma, como quem tem tempo, como quem já sabia o caminho. E foi quando ele puxou a coberta devagar, me olhando inteira com aquele olhar de homem que sabe exatamente o que vai fazer. A mão dele foi pro meu rosto, depois pro pescoço, depois deslizou pelo colo, como quem explora um território proibido, mas que sempre foi dele. Chegou nos meus melões e parou. Já deixaram você aqui antes? Ele perguntou sussurrando, a voz rouca. Nunca assim respondi arfando. Primeiro um beijo leve, depois outro mais quente, depois a boca inteira envolvida, como se tivesse sede. E eu estava derretendo. A mão livre foi para minha perna, buscou o caminho. Quando chegou na florzinha, ele não teve pressa. Como se conhecesse. Como se já fosse íntimo. E talvez fosse mesmo, de tanto que eu sonhei com aquilo. Você está tremendo, ele murmurou, os lábios roçando na minha pele. Estou queimando, respondi, rindo com malícia, um fogo que eu nunca soubera que existia. Ele subiu de novo, ficou de joelhos na cama, me olhando de cima com aquele olhar quente, cheio de segundas intenções. A calça dele já denunciava tudo que vinha por aí, e eu, que até poucos dias atrás jurava que ia me guardar pro altar, estava ali querendo conhecer até o último centímetro daquele homem. Ele se livrou da roupa, e eu vi o que só tinha espiado escondido na toalha molhada. Agora era minha vez de ver, de tocar e de provar. Ele se aproximou, pegou minha mão e guiou lá. Eu encostei. Primeiro com os dedos, depois senti de perto. Ele com uma respiração forte, como quem se segura para não avançar. Vai com calma, ele sussurrou, a voz tensa. É só sua primeira aula. Eu arfei e fui. Experimentei com entrega, com aquela curiosidade de quem passou anos fingindo que não queria. E ele deixou. Deixou e guiou. Dizia como fazer, onde encostar, até onde ir. E me elogiava a cada gesto, a cada movimento. Você aprende rápido demais, ele disse, com a mão no meu cabelo, puxando levemente. Eu me sentia poderosa, desejada mulher. Nada daquela moça certinha que lia romance de crente debaixo do edredom. Ali, naquela cama, eu era outra. E era por ele. Depois que eu provei e adorei, ele deitou ao meu lado e me puxou, me abraçou apertado. Passou a mão nas minhas costas, na cintura, e ficou ali me olhando com aquele misto de culpa e vontade. Não tem mais volta, ele disse, a voz quase um lamento. Eu nem quero voltar, respondi, sem nem piscar, meus olhos fixos nos dele. A partir daquela noite, tudo mudou. O quarto deixou de ser meu, a cama virou nossa, e meu corpo aprendeu coisas que nem em sonho eu imaginava.